Glória a Jesus. Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. Sou muito feliz, sou muito grato sempre que posso estar aqui na comunidade Geração Eleita, esta igreja que Deus levantou, esta casa que Deus levantou para abençoar muitas vidas, muitas famílias. São centenas e centenas de testemunhos de corações transformados, histórias mudadas, famílias abençoadas, vitórias sendo alcançadas, porque onde Deus está, onde a palavra de Deus é honrada, onde a palavra de Deus é pregada, onde tem oração, onde tem ministração de Deus, tem os milagres do Senhor acontecendo para a glória do nome dEle, amém, queridos? 1 Crônicas, capítulo 16, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. 1 Crônicas 16, Antigo Testamento, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então, depois de Reis, vem o primeiro livro das Crônicas. E nós vamos ler, então, no capítulo 16, e os versículos 1 ao 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, bom pedaço de carne e passas. Versículo 4: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Amém? O contexto deste texto é bastante conhecido. É quando finalmente Davi conseguiu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, que assume o reinado depois da queda de Saul e da família de Saul. Saul, portanto, foi o rei antes de Davi. Mas antes ainda do reinado de Saul, quando ainda Israel era liderada e governada por juízes, no tempo de Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes líderes do povo naquela época, e Ofni e Finéias eram corruptos, eram execráveis, eram carnais, eles faziam coisas terríveis, mesmo sendo sacerdotes, eles não tinham temor do Senhor e, mesmo lidando com aquilo que é sagrado, faziam coisas que um ímpio faria. E Deus estava irado com eles. Houve uma guerra entre Israel e os filisteus, e na primeira investida Israel foi derrotado, e eles pensaram então, vamos trazer a arca da aliança para o acampamento,
porque a Arca da Aliança, que Deus havia mandado construir lá atrás, no tempo de Moisés, a Arca da Aliança representava o próprio Deus. Vamos trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha e com certeza Deus nos dará a vitória, pensavam eles. A arca foi trazida. E quando ela chegou no acampamento israelita, os soldados israelitas se alegraram e fizeram uma grande festa. E lá de longe do acampamento filisteu puderam ouvir o grito de júbilo e de alegria dos israelitas. Foi um grande barulho que eles fizeram. E os filisteus chegaram a ficar com medo, porque alguma coisa de muito especial aconteceu lá entre os israelitas. É por isso que eu não me deixo enganar por barulho. Nem sempre o barulho é sinônimo de verdadeira adoração. Às vezes você tem muito barulho, às vezes você tem muita agitação e pouca adoração. Às vezes você tem pouco barulho, mas tem verdadeira adoração. Então não julgue as formas diferentes de adoração. Aquela pessoa que ela é um pouco mais discreta na forma de ela se expressar. Mas se ela é verdadeira no seu coração, ali está um verdadeiro adorador. Alguém que ama a Deus de verdade, que teme ao Senhor de verdade, que honra ao Senhor. Mas o fato é que aquele barulho não representava a verdadeira adoração. Porque eles tentaram usar a arca como um amuleto. Como quem diz assim, agora que ela está aqui, está tudo resolvido. Podemos continuar vivendo a nossa vida carnal, pecaminosa, do nosso jeito, que Deus vai nos dar a vitória. Afinal, a arca está com a gente. Mas a vitória de Deus para o seu povo não está condicionada à presença de um amuleto. A vitória de Deus para o seu povo está condicionada à obediência do povo, à vida de santidade, à vida de honra ao Senhor. E aquela geração não estava fazendo isso, aquela geração estava corrompida, estava mergulhada no pecado. Mesmo com a arca, Deus permitiu a derrota. O povo de Israel sofreu uma grande derrota. E o pior, a arca foi roubada pelos filisteus. Eu não vou contar todos os detalhes dessa outra parte da história, mas o fato é que a arca, depois que os filisteus tiveram que se livrar dela, porque Deus manifestou o seu poder ali, eles então devolvem a arca para o território de Israel, mas a arca não volta para um lugar de destaque em Israel, ela fica num canto qualquer. E ali ela fica. Passam-se os anos, Saul assume o reinado, reina 40 anos sobre Israel e nunca teve o desejo de trazer a arca e dar a ela um lugar de destaque em Israel. Só que aí, o homem segundo o coração de Deus, Davi, assume o reinado. E uma das primeiras coisas que ele quer fazer, quando ele assume o reinado de todo Israel, é conquistar Jerusalém, porque os jebuseus estavam habitando em Jerusalém. Ele quer conquistar Jerusalém, porque ele viu que Jerusalém seria o lugar ideal, seria um lugar de destaque, seria um lugar de honra, para ser a nova capital do reino, a nova sede do reino, e ele queria que ali em Jerusalém ficasse a arca. Então ele faz aquela guerra, Deus dá a vitória, ele vence os jebuseus, expulsa os jebuseus, conquista Jerusalém, prepara uma tenda e vai buscar a arca da aliança para trazê-la para Jerusalém e colocá-la naquela tenda de adoração. Na primeira tentativa não deu certo, fizeram do jeito errado, mas na segunda tentativa fizeram do jeito certo, do jeito que a palavra revelava, e eles finalmente conseguiram trazer a arca para Jerusalém, colocaram-na naquela tenda. E então chegam os versículos que nós lemos, que diz que quando eles chegam, eles estão felizes, eles estão cantando, eles estão dançando, eles estão adorando, eles estão celebrando, porque finalmente conseguiram trazer a arca da aliança para um lugar de honra, um lugar que ela merece, um lugar de adoração, um lugar apropriado para o culto a Deus. E nós lemos aqui, que foi nesta feita, que Davi instituiu o ministério de louvor. Nós lemos aqui, por exemplo, o nome de Asaf. Davi institui Asaf como o líder do ministério de louvor,
e a sua responsabilidade seria ministrar e liderar os demais ministros para que houvesse adoração ininterrupta ao redor da arca naquela tenda. Agora eles têm ministros, eles têm músicos que ministram, que cantam, que tocam, e diz a palavra que eles profetizam com os seus instrumentos. Agora veja bem que primeiro foi necessário acontecer uma guerra, estamos falando de espadas, de lanças, de escudos, para vencer os jebuseus, conquistar Jerusalém, e depois foi necessário trazer os músicos, os levitas, os adoradores, para trazer a arca e instituir o ministério de louvor. Você percebe aqui a luta, a guerra, a espada, e também os instrumentos musicais? Agora olhe para Davi, para a figura de Davi. Ele é um grande guerreiro, que já começou derrotando Golias, e quando ninguém ainda o conhecia, ele derrotou um leão e um urso. Ele é um guerreiro, ele é um homem forte, habilidoso, valente, corajoso, e que vai, durante toda a sua vida, travar muitas batalhas, e a bênção de Deus sobre a vida de Davi foi tão grande que ele nunca perdeu nenhuma batalha. Todas as guerras que ele travou, ele venceu. Então você vê a figura de Davi como um homem de guerra, com uma espada na mão, mas este mesmo Davi também é retratado na Bíblia como um adorador, um músico, um arpista. A Bíblia chega a dizer que ele tocava bem. Quando Saul estava perturbado, você lembra? Saul estava vivo ainda, e Saul estava perturbado por um espírito maligno. Alguém disse assim, procure alguém que toque harpa e que toque bem, e traga esse arpista para tocar para o rei, e o rei vai se sentir melhor. Queriam alguém que tocasse bem, e encontraram Davi, que era um bom arpista, que tocava bem, e que era cheio do Espírito Santo. Ele é trazido para a presença do rei, ele toca a sua harpa, e enquanto ele dedilha a sua harpa, adorando ao Senhor, o espírito maligno se retira da vida de Saul. Ele é um dos principais salmistas. Você tem na Bíblia o livro dos Salmos, e a maioria dos salmos foi composta por Davi. Ele é um cantor, ele é um arpista, ele é um compositor, ele é um poeta, ele é um adorador. Essa é a figura de Davi na Bíblia Sagrada. Numa mão ele tem a espada, na outra mão ele tem a harpa. A espada representa a palavra de Deus, a espada representa a guerra, a espada representa a conquista, a ampliação do território, a harpa representa o louvor, representa a adoração, representa a oração, a intimidade com a presença de Deus. Qual das duas é mais importante? Será que se você tem uma grande rocha, e alguém diz assim, bem no meio dessa rocha tem uma pedra de ouro, e você dá uma ferramenta para um homem e outra ferramenta para outro homem, e diz, olha, quem de vocês conseguir chegar no ouro primeiro, o ouro é seu. Se eles tentarem um de um canto e o outro do outro, não sei se eles vão ter sucesso, se houver um tempo determinado. Alguém diz assim, é 1 hora que vocês têm para conseguir. Agora, se os dois resolvessem trabalhar juntos, e golpearem os dois juntos, no mesmo ponto, um golpe atrás do outro, golpeando no mesmo ponto, depois vende, divide o valor, trabalham juntos, a chance deles é maior, porque os dois estão juntos, cada um com a sua ferramenta, golpeando o mesmo alvo, buscando o mesmo objetivo. Se você, sei lá, você tem 2 metros de areia para você tirar de um lugar e levar para o outro, você preferia trabalhar com 2 pás, ou com 2 carrinhos de mão, ou com uma pá e um carrinho de mão? Bem melhor seria uma pá e um carrinho de mão. São 2 ferramentas diferentes, mas se uma delas trabalhar sozinha, a sua chance de sucesso é menor. Se a outra trabalhar sozinha, a chance de sucesso dela também é menor. Mas se as duas trabalharem juntas e somarem forças e se complementarem, a chance de sucesso é maior. O princípio bíblico que eu estou trazendo aqui
É muito simples. Você precisa estar armado da espada e também da harpa. Você não pode abrir mão de nenhum deles. É necessário que nós tenhamos a espada da palavra para guerrear e a harpa da adoração para ministrar. Porque quando elas se juntam, quando elas trabalham juntas, há um poder extraordinário à nossa disposição. O que está acontecendo aqui? Davi está instituindo um ministério de adoração ao redor da tenda. Ele acabou de travar uma batalha, mas agora ele institui adoração. Essa adoração não pode parar e ele vai continuar travando batalhas. A vida inteira você vai ver as duas coisas presentes na vida e no ministério de Davi, bem como na história de todo Israel: guerra e louvor, batalha e adoração, o tempo inteiro. Davi precisa estabelecer o reino, precisa ampliar o reino, e ele consegue fazer isso. Ele chegou a reinar sobre vários outros povos, mas a adoração nunca foi deixada de lado. Davi instituiu 24 turnos de levitas para que a adoração não tivesse fim. Diariamente, dia após dia, o louvor não parava diante daquela tenda onde estava a arca da aliança. Isso é tão precioso, queridos, isso é tão precioso, que o que Deus está fazendo aqui, enquanto Davi institui o ministério, sabe o que é que Deus está fazendo com isso? Deus vai revelar o que Ele está fazendo com isso lá em Amós 9, 11 e 12. Amós 9, 11 e 12, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, levantarei a tenda caída de Davi. Quando Amós escreveu, a tenda de Davi não existia mais, mas Deus fala através do profeta Amós: naquele dia levantarei a tenda caída. Deus poderia ter dito a tenda de Moisés. Deus poderia ter dito: levantarei de novo o templo de Salomão. Mas não, Deus diz: levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Versículo 12, para que o meu povo conquiste, olha a palavra, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, que era um povo inimigo. Está falando de guerra, acabou de falar de adoração, já está falando de guerra, e ele continua: e todas as nações que me pertencem serão conquistadas, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Esse princípio que nós estamos vendo aqui é muito importante. Deus está dizendo assim: ó, eu gostei da tenda de Davi. O próprio Davi achou que aquela tenda era muito simples. Ele diz isso. Quando ele chama o profeta Natã, ele diz: olha, eu estou morando aqui num palácio, e a arca da aliança está naquela simples tenda que eu fiz. O próprio Davi achava que aquela tenda era simples. E comparando ela com o tabernáculo de Moisés, realmente era simples. Comparando ela com o templo de Salomão, era mais simples ainda, porque o templo de Salomão tinha ouro por tudo quanto é canto, era uma coisa magnífica. Mas Deus gostou da simplicidade daquela tenda de Davi. Qual é o segredo? Aleluia, aleluia. O versículo 14, queridos, de 1 Crônicas 16, que era o nosso texto principal, ele encerra com a expressão toda a terra. Diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Nos planos de Deus, queridos, a adoração nunca foi para ser um entretenimento interno gospel, mas sempre foi para glorificação externa e eterna. Louvor, na visão de Deus, na perspectiva de Deus, nunca foi para ser uma programação litúrgica para o entretenimento gospel interno, assim, sabe, uma coisa para dentro das paredes. Não, Deus sempre quis que essa adoração irrompesse todos os limites. O Senhor está falando de toda a terra, está falando de todos os povos.
Ele está dizendo, por exemplo, em 1 Crônicas 16, 23 e 24, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai a sua salvação, veja a expressão, anunciai a sua salvação, cantai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos, cantem as suas maravilhas. Em qual é o momento que Deus está nos permitindo ficar só com a harpa? Ou em qual é o momento que Deus está nos permitindo ficar só com a espada? Qual é o momento em que Deus diz, podem ficar só com a espada? Ou qual é o momento que Deus diz, podem ficar só com a harpa? Em nenhum momento Deus faz isso. Porque nós precisamos desses dois princípios. Para Davi, a tenda que ele ergueu era simples, mas para Deus ela tinha algo de especial. Porque ela unia adoração e proclamação profética. Ela não abria mão de nenhuma das coisas. Deus gostou do que estava acontecendo ali, porque a adoração nunca foi para entretenimento interno, a adoração sempre foi para ser uma proclamação profética para todos os povos. Davi viveu isso, ele continuou lutando, ele continuou guerreando, a adoração ele nunca deixou de lado, mas continuou guerreando, e chegou a reinar sobre os filisteus, chegou a reinar sobre os moabitas, chegou a reinar sobre os Zobá, sobre os arameus, sobre os edomitas. Ele foi alargando a tenda do reino, ele foi alargando o espaço do reino, os domínios do reino de Deus foi se estendendo. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso, porque Jesus veio e pagou o preço. Lá no tempo de Davi, Jesus ainda não tinha vindo, e Deus ainda trabalhava focado com um povo, o seu povo, descendente de Abraão, povo de Israel, porque precisava preservar a árvore genealógica para que o Messias nascesse e fosse filho de Davi, mas aquela sempre foi uma estratégia temporária de Deus. Deus nunca quis que os seus planos, as suas bênçãos ficassem limitadas para o povo de Israel. Então vem Jesus, o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, e oferece a si mesmo, e o seu sacrifício perfeito na cruz, o seu sangue puro e santo e poderoso é derramado na cruz, e o véu que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo, e o acesso foi liberado, todos nós podemos entrar. Eu não sou judeu, você é judeu, você não é judeu, nós somos gentios, mas Jesus veio para abrir a porta da graça para todos os povos, para todas as nações. E Paulo entende isso. O que os apóstolos demoraram para entender, Paulo já entendeu logo de início. Ele se converte e ele logo entende: o evangelho de Jesus é para todos os povos, o evangelho de Jesus não é só para os judeus. Quer saber de uma coisa? Eu vou pregar a palavra para os gentios, eu vou pregar a palavra para quem ninguém quer, eu vou onde ninguém quer ir, eu vou aonde estão os demais povos da terra, todos precisam ser salvos. E ele começa a empreender as viagens missionárias pelo mundo todo da época, e muita gente não gostou. Havia dentro da igreja um partido judaizante, que eles achavam que o negócio ainda era só para os judeus, ou se fosse para abrir para algum gentio, o gentio tinha que passar pela circuncisão e praticar todos os atos mosaicos, sabe lá daquele tempo da lei, para então poder fazer parte. E Paulo entende que não, Jesus já pagou o preço, a circuncisão agora é do coração, Deus já abriu as portas para todos, o Pai já serviu a mesa da graça para todos os povos, podem vir todos, gentes do Oriente e do Ocidente, são chamados para a mesa da graça com Abraão, Isaac e Jacó, é para todo mundo. E Paulo começa a fazer isso, e como houve aquele desentendimento interno, porque os judaizantes não gostaram, chamaram Paulo, vem cá, vamos fazer um concílio, primeiro concílio da história da igreja, vamos debater isso teologicamente, para ver se está certo o que o apóstolo Paulo está fazendo. Aleluia. E quando eles estão ali naquele concílio com a liderança da igreja, com os apóstolos, e com Paulo, e com Barnabé, e estão todos ali,
eles começam a discutir a questão, e então, Deus usa Tiago, que era uma autoridade da igreja, e Tiago vai fazer alusão exatamente ao texto que nós lemos, o texto de Amós. Ele diz o seguinte: irmãos, o que Deus está fazendo através de Paulo, não é uma coisa qualquer, mas o que Deus está fazendo através do irmão Paulo, é o cumprimento da profecia de Amós, que diz, aí isso agora que eu estou lendo, já está lá em Atos 15, 16, 17, depois voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, diz o Senhor. Que tremendo isso, queridos. Paulo entendeu que nós não fomos chamados para ficar no nosso clubinho gospel interno. Paulo entendeu que nós não fomos chamados para ficar curtindo e saboreando as nossas músicas legais e mandar só para os grupos de WhatsApp que já tem só crente ali. Paulo entendeu que não existe essa de missionário ser missionário e não adorador, adorador ser adorador e não missionário. Não existe isso. O missionário que diz eu sou missionário, mas não sou adorador, não é missionário. O adorador que diz eu sou adorador, mas não sou missionário, também não é adorador. O verdadeiro missionário é também um adorador, e o verdadeiro adorador é também um missionário. Você foi chamado para adorar e profetizar, adorar e proclamar, adorar e pregar, adorar e evangelizar, usar a harpa e usar a espada. A adoração atrai a glória de Deus, mas essa glória nunca foi para a gente ficar aproveitando ela só para nós. A igreja nunca foi um reduto para a preservação de uns poucos salvos, mas a igreja sempre foi um hospital para todos, a igreja sempre foi uma tenda aberta para todos. Eu vou levantar a tenda de Davi, diz o Senhor, ela está sendo alargada por toda a terra, porque todos os povos são chamados a estar debaixo da graça de Deus. E eu quero finalizar dizendo que adoradores são profetas, como nós lemos em 1 Crônicas 25:1. Davi, isso aqui é o mesmo contexto, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, olha a expressão, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Então você, querido, você foi chamado para ser um verdadeiro adorador e também um verdadeiro profeta do Senhor. Ah, mas eu não toco nenhum instrumento. Não falei que você foi chamado para ser músico, nem todos foram chamados para ser músicos, mas todos foram chamados para ser verdadeiros adoradores. Ah, mas eu não sei pregar. Não, mas eu não falei que você foi chamado necessariamente para pregar com o microfone na mão, na frente da igreja, mas todos foram chamados para pregar o Evangelho. Isso aqui é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias de guerra, mas a guerra da igreja não é travada só com espada, a guerra da igreja é travada com a harpa também. E a guerra da igreja também não é travada só com a harpa, é com a espada também. Nós estamos em guerra. Se você quer defender a sua família, se você quer lutar pela sua família, você precisa ter uma espada na mão e uma harpa na outra. Como é que está o espaço para a palavra de Deus na sua casa? Como é que está o ambiente profético de Deus na sua casa? Qual é a honra e a liberdade que a palavra de Deus está tendo dentro do teu lar? Você está cercando a sua família com a palavra?
Quantas Bíblias tem na sua casa? Quantas Bíblias tem lá? Quantas histórias bíblicas você conta por dia para os seus filhos? Quantos momentos você tem tido de devocional, de culto ao Senhor? Como é que está o espaço para a palavra de Deus no seu lar? Aproveite todas as oportunidades, queridos. Esses dias a gente estava comendo um pão com ovo frito. Pensa numa coisa que eu não enjoo, é o tal do pão com ovo frito. Coisa boa, é bom, né, pastor? Aí eu fui fazer o pão pro Nicolas. Peguei o ketchup e num dos pães com o ketchup eu fiz um coração. E no outro pão eu fiz uma cruz. Mostrei para eles primeiro o coração e disse assim: olha, filhos, quando vocês quiserem a melhor definição de amor, não vão ao dicionário. Aí eu peguei o outro pão, vão ao Calvário. Para que eu fiz isso? Agora todo café tem que fazer igual. Não esqueceram mais. Teatro, lá rola teatro todo dia. Uma hora eu sou Abraão, outra hora eu sou Jacó, outra hora eu sou Saul, outra hora eu sou Golias. Ele tem que ser o vilão também, né? Palavra de Deus. Palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai curar a nossa família. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos santifica. A palavra do Senhor é o bálsamo que nós necessitamos. Aleluia, é a palavra de Deus que vai curar a sociedade, que vai curar a nação. É a palavra de Deus que nos liberta, é a verdade do Senhor que traz a luz que as nações necessitam. Mas como é que está a adoração? Como é que está o louvor? Eu me lembro na época das lives, né, pastor? Na época do isolamento ainda, teve uma live que o pastor pediu para eu falar um pouco especificamente sobre o louvor, porque o louvor é muito, muito importante. O poder do louvor, o poder da adoração. O poder da adoração fez Deus gostar daquela tenda simples. Não tinha luxo, não tinha requinte, mas tinha adoração, e tocou e cativou o coração de Deus. Aleluia. A adoração tem o poder de atrair a glória de Deus. A adoração tem o poder de atrair a manifestação da glória de Deus. Que tipo de música você está colocando para os seus filhos ouvirem? Que tipo de música está sendo a trilha sonora do seu dia a dia? Não vai atrás desses funk que tem por aí, não. Não vai atrás dessas modas que tem por aí, não. Desses sertanejão que tem por aí, não. Onde o adultério é legal, onde a bebedeira é legal. Não vai atrás, querido. Isso vai destruir o seu coração, a sua família. Não faz bem para ninguém. Cante os santos louvores de Deus. Atraia a manifestação da glória de Deus sobre o seu lar. Erga um altar de adoração na sua casa, e você vai ver Deus se manifestando como nunca antes. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. A nossa guerra não é contra carne e sangue, diz a palavra. A nossa guerra não é contra as pessoas. Não adianta ficar fazendo briga com ninguém. Não adianta querer pegar as pessoas pelo pescoço. Não é pela força, não é no braço. A nossa guerra é na adoração e é na palavra. É assim que você vai atrair um avivamento para sua família. É assim que a igreja vai impactar essa nação. E eu quero desafiar você hoje. Eu posso imaginar o Espírito Santo com as mãos estendidas aqui. Ele está oferecendo uma harpa e uma espada para cada um. Tem uma para cada um. Tem uma para cada um. E se você estiver com uma harpa nas mãos e com uma espada na outra, aleluia, grandes serão as vitórias do Senhor sobre a sua vida. Davi não perdeu nenhuma batalha, aleluia, 40 anos como rei de Israel, e ele não perdeu nenhuma batalha, porque não era só espada, era harpa, porque não era só harpa, era espada. Deus tem tudo isso para você, aleluia. Eu
Eu quero orar por você. Você entendeu o que é com você? Você entendeu que o Espírito Santo está falando com você? E eu quero orar para que o Senhor te dê uma harpa nesta noite, para que o Senhor te dê uma espada nessa noite. Se você quer essa oração, pode vir à frente. Se você quer pedir algo específico de Deus, pode vir, nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. É por isso que eu escrevi a canção do semeador, e ela diz assim: eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Mas ela continua dizendo: eu fui escolhido para semear, para pregar. É adoração e pregação, é louvor e proclamação, é adoração e profecia. Aleluia. Profetas adoradores, adoradores profetas estão se levantando. Aleluia. Não vai ter Golias que permaneça de pé, não vai ter filisteu que permaneça de pé, não vai ter hoste inimiga que permaneça de pé diante de um povo armado com espada e com harpa, para a glória do Senhor. Aleluia. Vai recebendo aí, vai recebendo essa espada, vai recebendo a revelação da palavra de Deus. Você vai começar a enxergar tesouros na Bíblia Sagrada. Você vai abrir a Bíblia e as letras vão saltar diante dos teus olhos. Você vai entender segredos espirituais, você vai entender mistérios de Deus nas páginas da Bíblia. Você vai chorar sobre as páginas da Bíblia Sagrada. Você vai ouvir a voz de Deus, aleluia, através da palavra, da espada mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vai recebendo essa espada, vai empunhando forte esta espada, para guerrear, para lutar, para vencer, para profetizar, para pregar, para evangelizar, para testemunhar, para falar de Jesus, para ganhar almas. Aleluia. Vai recebendo essa espada em nome do Senhor, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Comece a receber a harpa também. Vai recebendo a harpa. A murmuração vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. A reclamação vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha um espírito crítico. Talvez quando você menos percebe, você já está falando mal, já está criticando, já está murmurando. Caia isso por terra na sua vida em nome do Senhor Jesus. Troque a murmuração pela adoração. Vai recebendo expressões de amor a Deus. Vai recebendo expressões de louvor a Deus. Vai recebendo novas poesias, vai recebendo um novo cântico, vai recebendo uma nova canção. Aleluia. Eu creio que você pode começar a cantar em línguas agora mesmo. Eu creio que você pode ser batizado no Espírito Santo agora mesmo. Eu creio que você pode receber um cântico profético agora mesmo. Você é um adorador do Senhor. Receba essa harpa, receba essa harpa, e os demônios vão bater em retirada. Você vai adorar e o mal não vai resistir. A presença do Senhor vai se manifestar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia. Digno de louvor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus,
uma das tuas mãos aos céus. Levante uma das tuas mãos aos céus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela sua vida. Eu oro agora para que você receba a espada. Vai recebendo, vai empunhando. Em nome do Senhor Jesus, receba agora revelações do alto. Receba agora esta arma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. E não abra mão disso por nada. Aleluia. Agora levante a outra mão aos céus. Levante a outra mão aos céus e vai recebendo a harpa. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua vida. Na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro: receba uma harpa espiritual e profética. Vai recebendo este cântico espiritual. Vai recebendo uma inspiração do alto. Vai recebendo um novo coração, um fervor espiritual sobre a tua alma. Aleluia. Receba e use essa espada, use essa harpa. Libera os teus lábios nessa noite e adore ao Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno, digno de louvor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso. Isso. Receba o toque do Espírito Santo em nome de Jesus. Digno de louvor, aleluia, digno de louvor. Receba o toque nos teus lábios. Isaías foi tocado nos lábios com a brasa viva do altar. Oh, a reclamação caiu por terra. A impureza dos lábios de Isaías caiu por terra. Receba esse toque purificador. Receba lábios proféticos. Receba lábios de adorador. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fazer algo mais ainda. Os irmãos que já estão aqui na frente, eu quero pedir que você, por gentileza, se algum dos seus familiares está aqui perto, pode se aproximar deles novamente. Os que estão aqui à frente podem voltar e se aproximar dos seus familiares. Se alguém está sem o seu familiar, seja adotado por alguma outra família aí, alguém abraça, alguém vai junto, isso. Aleluia, aleluia. Você vai começar a liberar a palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. A palavra de Deus. Você vai liberar palavras de bênção. Use a espada, vai liberando a palavra de Deus. Por isso é importante também memorizar versículos. Faça isso todos os dias. Escolha um versículo para memorizar. Por semana você pode memorizar um novo versículo. E vai liberando versículos. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. O Espírito Santo vai te dar palavra. Vai usando a palavra, vai liberando uma palavra de bênção. Se não lembrar de nenhum versículo agora, não tem problema. Libera uma palavra de bênção. Diga para ele, diga para ela: você é uma bênção. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você nasceu para vencer. Você é uma bênção. Vai liberando algo de Deus aí, em nome do Senhor. Usa a palavra, use a palavra, aleluia. E use a harpa também. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, aleluia. Oh, se a casa está com uma goteira, agradeça, depois vai resolver. Se o carro está com problema, agradeça, depois vai resolver. Faz o que tiver que fazer, mas não reclama. Se os negócios na empresa não estão indo muito bem, para de reclamar. Agradeça, louve, em tudo dai graças, diz o Senhor. Você vai lutar para melhorar? Claro que sim. Você vai fazer o que for necessário para vencer? Claro que sim. Mas não é reclamando que você vai conseguir. Não é reclamando que você vai ter vitória. É agradecendo, é louvando, é adorando.
Quando chegar na empresa, abençoa aquela empresa. Quando abrir aquela porta, abençoa aquela porta. Abençoa os produtos, abençoa os clientes, abençoa os colegas de trabalho, abençoa o patrão, abençoa o seu trabalho, abençoa tudo que você tem, tudo que Deus te deu. Use a harpa, agradeça, louve, adore, exalte ao Senhor, porque Deus está dizendo: levantarei a tenda caída de Davi. Eu estou levantando a tenda de Davi. Eu estou levantando a tenda de Davi. Quem quiser fazer parte, aproveite. Quem não quiser, vai perder. Quem quiser fazer parte, aproveite. Eu estou levantando a tenda de Davi. Tenda de adoração para todos os povos. Tenda de revelação de Deus para todos os povos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Estenda suas mãos para os céus, se você puder, por alguns momentos, e abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa nação. O nosso Brasil é uma bênção, a nossa terra é uma terra abençoada. Nós não vamos liberar palavra de maldição, coisa nenhuma. Nós liberamos palavras de bênção sobre o nosso país. Aleluia. O brasileiro é gente boa, sim, é povo precioso, é povo amado de Deus. A cegueira vai cair por terra, a revelação de Deus vai brilhar sobre essa nação cada vez mais, porque a tenda de Davi está se alargando, as estacas estão sendo levadas para mais longe, a tenda está se alargando, a luz está resplandecendo, a verdade nos liberta. Em nome do Senhor Jesus, liberamos a palavra sobre a nossa nação, liberamos a harpa sobre a nossa nação, palavra de Deus e adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio no avivamento, eu creio numa igreja frutífera, atuante, fervorosa, cheia do poder de Deus, e você faz parte disso. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Sim, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. O Brasil é adorador, declare isso. Digno de louvor, tu és santo. O Senhor é adorado nessa nação. Santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Para eu encerrar ainda, já vai combinando com o seu familiar aí, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, vai combinando aí. Como é que vai ser lá? Porque tem que ter harpa e tem que ter espada lá dentro da sua casa. Já vai dizendo aí, já vai combinando aí, já vai fazendo uma aliança. Vai ter mais harpa, vai ter mais espada no nosso dia a dia, no nosso lar. Na segunda-feira, oh, dia abençoado. Segunda-feira não é dia de reclamar, segunda-feira é dia de adorar, de sorrir, de profetizar. Aleluia! Louvado seja o Senhor, o Rei da Glória. Quantos podem aplaudir o Rei das Nações, que está alargando a tenda de Davi?